temos um prêmio Nobel da Física. Temos um prêmio Nobel da Física. E ele é na área de quântica. Nosso querido professor, totalmente imerso nisso. Vamos lá. Prêmio Nobel de Física 2025 para a área de tecnologias quânticas. Sabe que até recentemente eu falei no TED, né, no TEDx aqui de São José dos Campos, o Prêmio Nobel. Na minha fala ali eu citei o Prêmio Nobel de Física de 2025 e também citei o fato de que este ano é o ano, foi estabelecido por ONU e Unesco, é o ano das tecnologias quânticas. A gente vive o ano das tecnologias quânticas, só que nunca teve tão pronunciado ao mesmo coaches e terapeutas que se autoclassificam como coaches ou terapeutas quânticos, falando um montão de asneira a respeito desse tema, coisas que realmente não têm endosso científico, e eles buscando justamente credibilizar uma prática que é holística, utilizando uma terminologia física e científica. Então eu gostaria, antes de mais nada, porque eu gostaria de deixar claro aqui para o pessoal, gente, a física quântica, ela está mais na tua vida, muito mais na tua vida do que você pode pensar. Uhum. Olha só onde que você encontra a física quântica. No sensor do elevador, do prédio ou do prédio onde você mora, onde você trabalha. Tem física quântica ali, tem efeito fotoelétrico. No chip do seu celular, em LEDs da televisão que você pode ter na tua casa. A física quântica está presente em um montão de coisas na tua vida. E o prêmio Nobel, quem ganhou o prêmio Nobel foram 3 pessoas. John Clark, John Martinez e Michael Deverett. Esses 3 caras, eles ganharam o prêmio Nobel de Física, que um prêmio Nobel está diretamente relacionado a essa área de tecnologias quânticas, porque o que eles conseguiram fazer? Demonstrar experimentalmente de que alguns efeitos que são tipicamente quânticos, ou seja, que você só vai ver realmente, a gente pensava que a gente só conseguiria ver em escala quântica, você consegue observar, perceber esses efeitos em nível macroscópico. Só que vamos deixar claro, em nível macroscópico não é aqui eu atravessar a parede, tá? Em circuitos muito pequenos. E outra coisa, César, o evento, ele continua acontecendo em nível microscópico. O que a gente conseguiu é usar um experimento a nível macroscópico para medir um efeito que continua acontecendo a nível microscópico. Exatamente. Então não tem essa de que o evento não subiu para um nível macroscópico. Exatamente. Ele continua acontecendo no nível microscópico. Em nível quântico, porém, menos que microscópico. Bem menos que microscópico em nível quântico, porém em bloco, vamos dizer assim. Isso acontece com um tipo de material que a gente chama de supercondutores, que são materiais que vêm sendo muito utilizados aí para o desenvolvimento de computadores quânticos, tá? Então não é uma coisa que está propriamente ainda no nosso dia a dia. Mas vamos lá, quais são esses efeitos que a gente consegue fazer esse tipo de verificação? São 2. Um deles é uma coisa que nós chamamos de quantização. Eu já explico o que é quantização para vocês. E o outro deles é o tunelamento. Vamos primeiramente à quantização. O que é a quantização? Inclusive, isso justifica o nome do porquê que essa física é quântica. Então, você que é coach, agora você vai aprender o porquê que essa física ela é quântica. Então, presta atenção no que eu vou falar para você credibilizar um pouco mais a sua prática. Tá bom? Então, vamos lá. Comigo aqui. A gente diz que essa física é quântica porque a gente vai para dimensões tão mínimas que as grandezas envolvidas a essas dimensões tão mínimas, elas de fato são mínimas. Não vão existir quantidades menores do que aquela. Então, por exemplo, vou citar aqui a matéria de energia. É uma energia, por exemplo, associada a um elétron, ela é tão mínima que não vai existir menos do que aquilo. Então vão existir quantidades de energia, a soma de energia, por exemplo, para a gente fazer uma descrição da dinâmica de um elétron, ela vai ser sempre dentro do contexto daqueles bloquinhos, é sempre o mesmo valor sendo somado. Quer que fique isso mais fácil? Vamos fazer isso ficar muito mais fácil. Imagina você subindo uma escada. A gente sabe que uma escada, o que ela nos traz? Normalmente os degraus têm o mesmo tamanho, certo? Então, eu estou num degrau
E esse degrau me dá uma determinada altura com relação ao chão. O segundo degrau é o dobro da altura com relação ao chão. O terceiro degrau é o triplo da altura do primeiro degrau com relação ao chão. Eu consigo parar numa altura intermediária entre o segundo e o terceiro degrau? Não, né? Não consigo. Eu sei que eu não consigo. Eu sei que você disse que eu não consigo parar. Perfeito, você está certo. A gente não consegue parar entre um degrau e outro. Então a gente diz que, na verdade, a altura numa escada ela é discretizada. Então, por que no caso, na física quântica, porque na verdade a gente chama isso de quantizada, porque justamente a gente fala em pequenas quantidades de energia, que aí vem a palavra quantidade do grego é o quantum, e se estabeleceu então que, por exemplo, um fóton, que é aquele pacote de energia associado à luz, ele tem um quantum de energia. Então, espero que minimamente, acho que deu para entender, Cláudia? Deu. A gente vai ter que voltar nesse assunto de novo mesmo, porque o pessoal precisa entender tudo sobre isso, né? Sim. Mas continue falando pra gente. O tunelamento, eu acho que é um dos fenômenos mais interessantes para mim. E ele foi previsto há muito tempo, né? E só agora eles conseguiram observar isso num experimento macroscópico. Fala pra gente o que é o tunelamento. O que é o tunelamento? Dentro desses pacotes que ele está falando de energia, né? Que a gente está falando, material, ele pode estar ali dentro daquele nível de energia e ele pode estar aprisionado àquele nível de energia que ele está. Então ele não consegue sair daquele estado se ele não ganhar ou perder energia, e aí sim ele mudar para essa escada que a gente está falando aqui, né? Tem umas coisas. O pessoal gosta de fazer o seguinte: você vai ver esse divulgador falando de tunelamento. Falam bem pra caramba. O que eles fazem? Eles pegam uma bolinha. É a tal da bolinha na parede. Pega uma bolinha de tênis e joga na parede. Aí eles perguntam: a bolinha vai conseguir passar na parede? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas se fosse uma partícula quântica, conseguiria. Também não. Falou bobagem. Então vamos lá. Não, a coisa não funciona assim. O tunelamento quântico é o seguinte, ele está diretamente relacionado ao fato de uma partícula quântica, ela, antes que eu faça uma medida nela, a dinâmica dela é descrita por uma função de probabilidades. Então, tipo, eu não sei dizer exatamente onde ela está, mas eu sei dizer a probabilidade dela estar em qualquer lugar. Então, quando você tem uma barreira de potencial, que é o que o pessoal gosta de colocar como exemplo uma parede, mas essa barreira de potencial pode ser qualquer coisa. Depois eu vou até citar o exemplo do Sol, que é bem interessante. Eu tenho uma barreira de potencial, então tem uma partícula, um elétron. E aqui eu tenho uma barreira de potencial. Imagina que tem um muro aqui, uma parede, tá bom? E o elétron aqui, beleza? Então, na hora que eu vou, naquele instante em que ele está próximo a essa barreira de potencial, quando eu vou fazer essa análise, antes de fazer uma medida nele, eu vou fazer essa análise meio que estatística, analisar as probabilidades relacionadas à posição dele, existe uma probabilidade dele ter atravessado a parede. Só que é probabilidade. Como a gente sempre está falando, quando a gente está falando de elétrons, essas coisas muito pequenas, a gente sempre está falando de coisas que é bilhão, trilhão. Então, essa probabilidade, ela de fato acontece. Isso realmente acontece. Então, um elétron, entre aspas, ele pode atravessar uma parede porque existe essa probabilidade de atravessar a parede. Existe, Cláudia, a probabilidade de eu atravessar a parede? Fala pra mim. Não. Não, porque é tão ínfima, que eu precisaria de um tempo que é tipo alguns trilhões de vezes a idade do próprio universo para que minha estrutura seja capaz de atravessar uma parede. Então, é óbvio que não, isso não acontece com a gente, tá? E no experimento, o que eles fizeram foi criar mesmo um experimento numa escala bem microscópica mesmo, fazer dois barramentos onde a gente tinha uma corrente passando por um desses barramentos, com uma separação muito, muito pequena, numa temperatura extremamente baixa, e fazer a medida nesse outro barramento e ver se esse outro barramento era capaz de fazer essa medida desse tunelamento dessa corrente passando. E o que eles conseguiram é que, de vez em quando, dentro dos contextos da probabilidade, eles detectaram, então, uma corrente. Sim, exatamente. Perfeito. Pronto. Esse é o Prêmio Nobel. Parabéns para eles. Muito bom. Você sabia que eles se basearam no trabalho de um brasileiro? Um Mico Cadeira, grande professor. A gente vai deixar uma fotinho dele aqui para vocês. Aproveitando que você citou essa deixa, e o Sol? Você colocou... é verdade. Vamos falar do Sol. Eu quero saber o tunelamento no Sol, porque você sabe que eu sou da turma do Sol, né, gente? Primeiro,
Primeiro é o seguinte, o pessoal fala muito em física nuclear, fusão nuclear. Primeiro, você só existe, você, pessoa, só existe aqui nessa esfera terrena por conta da fusão nuclear, tá bom? Por quê? Porque ocorre fusão nuclear no núcleo do Sol, e é essa fusão nuclear que ocorre no núcleo do Sol que gera uma pressão de radiação que se contrapõe à pressão gravitacional, que faz com que o Sol não colapse. Então é esse. E essa mesma radiação que gera essa pressão, ela demora muito tempo para sair do Sol e chega até aqui. Só que tá, beleza, então isso acontece por uma questão de fusão nuclear. A gente tem lá muito hidrogênio, hidrogênio tem todos os vários processos físicos que acontecem ali, no fim das contas eles se transformam ali em hélio ao fim do processo, e eu vou gerando outros elementos químicos ali no centro, na região mais central, no núcleo do Sol. Mas aí você vai, mas o que isso tem a ver com o tunelamento quântico? A grande questão é a seguinte, vejam só, o Sol, o núcleo do Sol, ele está a uma determinada temperatura, que eu não vou me recordar agora, mas é de algumas dezenas de milhões de graus Celsius. Kelvin, tanto faz nesse caso. Nesse caso tanto faz. A questão é que, para essa fusão nuclear acontecer, a temperatura teria que ser muito maior do que a que ela é, de fato. Ou seja, o Sol não tem temperatura, no núcleo do Sol não há temperatura, não haveria temperatura suficiente para entregar aos átomos ali energia suficiente para que essa fusão, de fato, acontecesse. Mas como é que acontece? Tunelamento quântico. O negócio basicamente é o seguinte, a gente sabe, a gente tem o hidrogênio basicamente é um próton e um próton, beleza? E você sabe que se você estudou ensino médio ou até ensino fundamental, você sabe que partículas que têm carga positiva ou negativa, mesma carga positiva ou negativa, elas vão se repelir, certo? Elas vão se repelir, beleza? Então como é que eu vou aproximar dois prótons? Não tem, o Sol não me dá energia suficiente para que esses dois prótons que compõem o hélio se aproximem, porque eles têm carga positiva. Só que o que acontece? Ali eu tenho uma grande quantidade de hélio. Então isso acontece por tunelamento. Essa barreira, que a gente chama de barreira de Coulomb, ela é superada por conta pelo tunelamento. Do tunelamento quântico. Então, se existe vida na Terra, é por conta do tunelamento quântico. Aí fala, mas isso é só teoria, isso não acontece de verdade. Né? Ih, César. E tem uma coisa que se chama microscópio de tunelamento quântico.